Eu hoje venho à tribuna para parabenizar os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal pela decisão que foi tomada outra semana, que considerou constitucional a política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes na Universidade de Brasília e, portanto, para todas as outras. Eu penso que o Supremo Tribunal, nesta e em outras matérias recentes de relevância, tem votado em sintonia com a sociedade brasileira moderna, igualitária que queremos e que faz parte do século XXI. Eu gostaria de destacar alguns trechos desse julgamento nas sábias palavras dos nossos juristas. Primeiro, o ministro Lewandowski disse: justiça social, mais que simplesmente distribuir riquezas, significa distinguir, reconhecer e incorporar valores. Esse modelo de pensar revela a insuficiência da utilização exclusiva dos critérios sociais ou de baixa renda para promover a inclusão, mostrando a necessidade de incorporar critérios étnicos. Foi a frase mais clara que eu vi até hoje para explicar por que negros e não brancos pobres. É exatamente o conceito da etnia que é relevante na questão das cotas em virtude da escravidão. Ainda defendeu o relator do processo: não basta não discriminar, é preciso viabilizar. A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa. Se o Judiciário caminha a passos largos para ajustar o cumprimento das leis aos costumes do século XXI e corrigir as distorções, o mesmo, infelizmente, a gente não pode dizer do Legislativo, que vem ignorando apelos de igualdade de direitos, reparação de injustiças, de defesa de Estado laico e respeito a todos os cidadãos. Eu pensava esses dias, fazem 16 anos, senador Moca, que eu apresentei como deputada federal o projeto da união estável entre pessoas do mesmo sexo e o projeto da anencefalia, a possibilidade de fazer o aborto nesses casos. E nós esperamos 16 anos para isso acontecer. Quer dizer, aí dá para ver como o Legislativo, eu não sei se se acanhou, retrocedeu, a sociedade, não é que a sociedade passou a falar de outros temas, porque esses temas estão bastante quentes na sociedade, até muito polêmicos. Talvez isso seja o que explica essa dificuldade que nós temos hoje, como legisladores, de legislar sobre assuntos que são complicados na sociedade. Porque poucos nas casas, tanto na Câmara quanto aqui, saem em defesa clara de assuntos que são difíceis. Porque tem a maioria a percepção que o seu eleitorado está bem posicionado, quer dizer, não está contra nem a favor, está ali. E se você se posiciona, provavelmente uma parte, que nem sabia qual era a tua posição, vai te repelir imediatamente. Então, eu percebo que essa é uma das coisas. Tem outros problemas, eu diria também, né? Que é também o conservadorismo cada vez mais forte, que a gente vê também aqui nas duas casas. Agora, aí eu tenho que dar graças a Deus até contra nós mesmos, senadores e deputados, porque se não tivéssemos um Supremo Tribunal com tanta cabeça ligada, sintonizada na sociedade, nós estaríamos aqui esperando esse Congresso, não sei por quantos anos, para tomar uma posição a favor dessas questões que são difíceis, que eu concordo que são complicadas e nas quais nós não temos unanimidade. Mas a gente acaba não tendo unanimidade nem para votar, nem para discutir, né, esses assuntos. Mas voltando à defesa das cotas, querida, nossa senadora querida, como está? Que bom vê-la, muito bem-vinda. Às vezes eu sinto saudade de Vossa Excelência. Eu digo às vezes porque às vezes tumultuávamos juntas aqui, mas que prazer em vê-la. Muito bem-vinda. Tenho certeza, luta nossa.
Quero dizer agora em relação a Luiz Fux, o ministro, que ressaltou no julgamento da semana passada que a construção de uma sociedade justa e solidária impõe a toda a coletividade a reparação de danos pretéritos. Segundo Fux, a opressão racial dos anos da sociedade escravocrata brasileira deixou cicatrizes que se refletem na diferenciação dos afrodescendentes. A injustiça do sistema é absolutamente intolerável. E é impossível fechar os olhos ao que vemos todos os dias ou não ouvir e entender o que nos disse Fux, porque a escancarada diferença que se faz ao pagar salários para negros ou brancos em nossa sociedade. Ou mesmo que está nas páginas de jornal hoje, um professor universitário que chamou coisas horríveis, racistas, uma moça no cinema que não queria que ele passasse na frente da fila do cinema. Que nós vemos isso constantemente, dessa forma assintosa, de outras vezes bem disfarçado, né? Agora, vamos ver em relação aos salários, que aí não é nada disfarçado. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2010, divulgada pelo Ministério do Trabalho em maio passado, trouxe pequena redução na diferença entre a remuneração média paga a brancos e negros no Brasil. Mas os dados são muito escandalosos, a diferença continua altíssima. Vamos a eles. 2010, 46,4% contra 47,98% de 2009, porque a diferença é muito alta. Precisamos urgentemente, para ontem, zerar essa diferença. Nós não temos que ter timidez frente a essa questão. Eu lembro que a RAIS é uma base de dados inconteste, pois capta dados sobre o mercado de trabalho formal, referindo-se aos empregados seletistas, estatutários, avulsos e temporários. Enfim, esse índice de 46,4% é inadmissível, simplesmente, né? É um preconceito, está aí mais que evidente. E contra preconceitos, nós temos sim que adotar medidas e ações afirmativas. A RAIS, divulgada em 2001, ainda identificou que a maior disparidade salarial entre negros e brancos ocorre na faixa de trabalhadores com nível superior completo, ou seja, o número mostra com muita clareza que fala da capacidade e oportunidade de trabalho, mas principalmente fala do preconceito. Quer dizer, o negro, mesmo com uma formação superior, ele ainda ganha menos do que o branco. Nesse nicho de nível superior, o rendimento dos negros representa 69,83% dos brancos. Profissionais identificadas como mulheres e negras receberam, em 2010, o menor salário médio no Brasil, R$ 944,53, comparando a média de remuneração das mulheres pardas em 2010 foi R$ 1.001 e das brancas R$ 1.400. Como que nós podemos ignorar tudo isso? Como querer construir um discurso de que só existe desigualdade social em nosso país, gente? Basta olhar os dedos, basta entrar num restaurante, basta entrar num clube de elite, você vê o preconceito em tudo quanto é canto, né? A ministra Rosa Weber tocou no ponto mais sensível ao debate no julgamento. Se os negros não chegam à universidade, não compartilham a igualdade de condições com os brancos. E aí, eu gostaria de fazer uso de uma nota que eu vi na coluna do Anselmo Góes ontem, que é sobre o Amartya Sen, Nobel de Economia de 98, onde ele defendeu, a semana passada, em São Paulo, onde esteve presente, cotas para negros nas universidades. E ele disse o seguinte: nos Estados Unidos, a vida dos que entraram graças às cotas melhorou e muitos deles ajudaram outros menos afortunados. Isso é bastante interessante, porque eu compartilhei essa experiência morando nos Estados Unidos há alguns anos e sendo colega de vários negros que entravam nas cotas. E era bastante difícil, às vezes, porque eu não falava bem inglês e eles falavam tão mal quanto eu, porque falavam quase um dialeto, uma gíria, que por isso tinham nas universidades da Ivy League, que são as 10 melhores, quando eles entravam por cota, eles tinham que passar um ano fazendo dentro da própria universidade cursos de aprimoramento para poder entrar depois num nível mais alto e parecido com os que lá estavam. Mas isso fez para a civilização americana uma diferença incrível. Não é à toa que
hoje tem um negro na presidência da República, né? E a classe média americana, o que se expandiu foi extraordinário também. Continuando, né? Se nós contarmos com nível superior, disputar o mercado com a mesma capacidade já é difícil, e simplesmente por causa da cor da pele, não ter um diploma é uma condição muito mais complicada. Se não tiver nada for feito, por gerações. Segundo escreveu em artigo à Folha a economista Marie-Pierre Poirier, representante da Unicef, os estudos socioeconômicos e análises dessa organização internacional também comprovam que os avanços alcançados em nossa sociedade não conseguiram ainda gerar impactos suficientes nas situações de desigualdades da população, sobretudo de crianças, adolescentes e mulheres negras e indígenas. E ela diz, a falta de acesso a serviços impõe obstáculos a negros e indígenas, mesmo antes do nascimento. E aí ela dá dados muito importantes, contundentes, que apenas 43,8% das grávidas negras têm acesso ao mínimo de 7 consultas pré-natais, indicador que entre as brancas é de 72%. Quer dizer, isso provoca um efeito imediato e devastador para os bebês, né? Um bebê negro tem 25% mais chance de morrer antes do primeiro aniversário do que uma criança branca. Essa desigualdade é mais assustadora entre crianças indígenas, que têm 2 vezes mais chance de não sobreviver aos primeiros 12 meses de vida em relação às brancas. Os dados são muito contundentes. Nossa realidade mais do que justifica a decisão em unanimidade do Supremo Tribunal pela adoção de cotas raciais. A injustiça tem de ser combatida em todos os setores da vida e em sociedade. Por isso, eu quero terminar com as palavras da ministra Carmen Lúcia. Cotas são uma etapa na sociedade onde isso não acontece naturalmente. Muito obrigada.